E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, vocês viram que saiu recentemente uma notícia de que a Austrália foi o primeiro país do mundo a proibir a utilização de redes sociais por menores de 16 anos? Isso é algo inédito, tá? É a primeira vez que a gente vê algo parecido. Acho que o único país que não tinha redes sociais, né, pelo menos para algum grupo, é a Coreia do Norte, né, algum país ditatorial assim. Mas, a princípio, é o único país democrático, aberto, livre, que proibiu o uso a algum grupo. Primeiro é a Austrália, tá? E por que será que a Austrália está fazendo isso? Qual é o interesse deles? Será que faz sentido cientificamente? Vamos analisar isso nesse vídeo. Meu nome é Leandro, sou estudante de psicologia, sou formado em história e nesse canal eu trago debates diversos, notícias, eu falo sobre psicologia, sobre história, o que quer que meus inscritos peçam. Se você quiser algum tema, fala aí nos comentários, me manda uma mensagem que eu avalio, beleza, pessoal? Olha, recentemente saiu essa notícia de que a Austrália pretende proibir o uso das redes sociais por menores de 16 anos. E isso tem sim embasamento científico, tá? Já tem diversos estudos apontando que as redes sociais trazem alguns benefícios, é verdade, mas também trazem muitos malefícios, que quando você coloca frente a frente, os benefícios não compensam os impactos que podem acarretar na saúde mental das pessoas no geral, tá? Mas para jovens e crianças, parece que o impacto é ainda maior, assim como quase tudo para crianças e pré-adolescentes e jovens, quase tudo, quase todo mau uso, né, quase todo vício e etc., tem um impacto mais significativo, porque é uma fase do desenvolvimento importante, né, uma fase do desenvolvimento cognitivo, né, do cérebro, córtex pré-frontal, que é essa parte aqui do cérebro, não está bem formado ainda, e é justamente a parte que controla a nossa impulsividade, que controla a questão dos nossos sentimentos, né, que faz a gente ter equilíbrio, que faz a gente julgar as coisas. Então, é realmente muito importante essa medida, tá? Sinceramente, eu não acredito que isso vai ser aplicado no Brasil nem tão cedo, né? Mas é bom que os pais, pelo menos, entendam a necessidade do controle do uso do smartphone, né, para adolescente e para criança. Segundo eles, lá na Austrália, criança tem que brincar, tá? Deixem eles brincarem. Né? Esse é o clamor que eles estão fazendo. Recentemente, aqui na faculdade onde eu estudo, na FPB, nós apresentamos um trabalho, uma revisão literária, uma revisão sistemática, onde nós pesquisamos mais de 200 estudos sobre o tema, pesquisamos pelas palavras-chave, vício em redes sociais, jovem adulto, adolescentes, crianças, utilização de redes sociais, e a gente conseguiu fazer uma filtragem desses mais de 200 estudos. Nós encontramos 16 estudos com esse foco sobre impactos na psique, na mente das pessoas, a partir da utilização das redes sociais. E nós identificamos números dramáticos, tá? Dentre esses estudos, boa parte dos jovens que passam mais de 5 horas por dia, e é muito fácil a gente passar mais de 5 horas por dia no celular, utilizando as redes sociais, mais de 70% deles alegavam problemas de tristeza, de avolia, que é falta de vontade, de percepção sem esperança do futuro. Alguns já estão sendo diagnosticados com depressão, tá? Alguns já estão sendo diagnosticados com diversos transtornos, tá? Inclusive essa percepção de que o mundo no Instagram, o mundo no Facebook, o mundo nas redes sociais é maravilhoso para essas pessoas.
eles percebem que tudo é fácil para os outros e para eles não. Então isso cria uma questão com a própria realidade, né? Então, por que que eu quero ter fácil, assim, eu quero conquistar as coisas assim como aquele influencer está conquistando, né? Eu quero me vestir como ele, eu quero fazer as coisas como ele, só que não é possível, a realidade não permite isso da forma fácil como é pregada nas redes sociais. Ou a vida feliz, né? Se estampa muito a felicidade nessas redes, né? Muita coisa assim maravilhosa, e na verdade não é nada disso que acontece, né? A vida é muito mais difícil do que isso. Então tem coisas boas? Tem, mas ninguém posta os dias ruins, todo mundo só posta o dia bom. Só posta que tá malhando, que tá correndo, que tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, sendo que isso é impactante principalmente para jovens, né? Principalmente para os jovens, adolescentes. Para nós adultos também é impactante, tá? Mas para eles é mais ainda. Então, eles acabam tendo uma percepção do mundo deturpada por causa das redes sociais. Eles percebem que o mundo é algo diferente da realidade. E isso é gravíssimo. Então, diversos transtornos estão sendo identificados nesses jovens que passam horas, tá, acompanhando a vida dos outros, acompanhando influência e etc. E tal. Existem coisas positivas como acesso à informação, né, criação de grupos para eles se comunicarem, mas outro fator também incrível assim, que está acontecendo é a solidão. As pessoas estão cada vez se sentindo mais solitárias, mesmo na era da comunicação. A gente, por exemplo, estamos criando um exército de zumbis que nem na hora do almoço a gente consegue falar um com o outro. As pessoas não conseguem sentar num lugar e conversar. Não conseguem parar numa praça e trocar uma ideia com alguém. Dentro de casa mesmo, muitas vezes, tem muitas famílias reclamando disso, que as pessoas não conseguem mais interagir um com o outro, não conseguem mais parar para conversar, conversas profundas e tal. Numa festa, muitas vezes, você percebe muita gente que bate o mínimo de tédio, tá? O tédio é importante pra gente, o tédio é importante. O mínimo de tédio que bate, a pessoa vai, pega o celular e vê. E acaba acessando alguma coisa, Instagram, rolando feed, etc. Então, dentro desses 16 estudos, nós identificamos muitos trabalhos acadêmicos que colaboram, que embasam, tá, esse cuidado que a gente tem que ter no uso das redes sociais, e não só isso, o cuidado que a gente tem que ter com os nossos filhos e com as crianças, com os jovens, na utilização disso. Eles têm uma percepção da autoimagem também, da autoestima afetada, porque você começa a assistir as redes sociais vendo pessoas que fazem plásticas, procedimentos estéticos e logo percebem que eles precisam ter aquele nariz, precisam ter aquele rosto, não ficam tão bem nas fotos como essas pessoas ficam, então começa a haver essa dissonância, esse problema em que eu não me identifico no mundo como eu deveria me identificar, eu não consigo me aceitar, né, porque começa a ter essa questão de autoestima, eu preciso ser igual àquela pessoa, eu preciso fazer as coisas que aquela pessoa faz, etc. Então a gente começa a ter diversas questões de grupos, muitas vezes desafios, tivemos desafios aí relatados nesses trabalhos, o Baleia Azul, como outros desafios perigosos que levaram até pessoas à morte, infelizmente. Então, a internet ela é um lugar que é benéfico, a gente não consegue viver sem, mas a gente tem que achar um caminho do meio, a gente tem que achar um meio termo nisso aí, né? Então, essas crianças elas precisam ser monitoradas, tá? Não dá para deixar adolescente ou criança tem que brincar, gente. Criança não tem que ter celular, tá? Eu sei que é muito confortável você poder dar um celular pro teu filho de 10 anos e você falar, poxa, eu ligar para ele atender e tal, beleza. Mas qual é o controle que se tem disso? Qual é o controle real disso? É muito difícil. E tipo, é muito fácil o filho com 10 anos hoje em dia entender mais de tecnologia do que você e rapidamente tirar o controle que os pais colocam ou qualquer forma ou ferramenta que
o pai acredita estar sendo eficiente. Rapidinho eles acabam burlando isso. Então, existe essas barreiras também. Então era isso que eu queria trazer, tá, pessoal? Os 16 estudos que nós pegamos, tá? Tem uma coisa que eu esqueci de falar sobre o filtro. A gente colocou estudos realizados no Brasil, principalmente para pegar a nossa realidade, mas isso está acontecendo no mundo todo, tá? Esse fenômeno está acontecendo no mundo todo e especificamente tá em vídeos curtos, tá? Rolagem de feed, TikTok, Instagram, né, aquela coisa toda, Facebook, ou acompanhar a vida dos outros, tá? A gente não achou correlação, por exemplo, na utilização de vídeos longos no YouTube, onde você aprende coisas e tal. Isso não está correlacionado, tá? Existem muitos estudos a serem feitos ainda, mas a gente já consegue realmente ter uma percepção e uma noção muito, muito grande de que as redes sociais, primeiro, não são para crianças, não são para adolescentes, não deveriam ser, ou se for para adolescente, tem que ter muita vigilância, tem que ter regramento, tem que ter tempo para a utilização. E as redes sociais não estão preocupadas com isso. Gente, imagine uma coisa, existem centenas de formas, tá, de técnicas de manipulação de informação e de manipulação para que você compre coisas, para que você crie tendências, para que você, sabe, siga a boiada de certa forma. Quando você acessa esses ambientes, você está exposto a tudo isso. Imaginem que a gente tem 70 anos de estudos em Harvard sobre pensamento, sobre psicologia, sobre comportamento. E você está exposto a tudo isso, a ideias do qual você não imagina, que funcionam muito bem há muito tempo. Ideias para te levar para posicionamentos políticos, ideias para fazer você comprar coisas, para você se comportar de certa forma. E será que você quer estar exposto a isso dessa forma? Será que você quer que seu filho esteja exposto a isso dessa forma? Então a gente também vê o advento aí das bets no Brasil, que tá causando um desastre, gente. Tá causando, assim, destruição nas famílias. Eles não têm responsabilidade com as famílias. Não têm responsabilidade com a população. Eles não querem saber. Então, é uma questão de saúde pública também. Então é isso que eu venho falar para vocês. E por acaso esse foi o tema desse nosso trabalho acadêmico. Eu fiz com mais 2 alunos lá na faculdade. Deu muito trabalho. A gente leu todos os artigos praticamente para achar realmente, para fazer essa filtragem, fazer uma boa filtragem. E a gente tem essas planilhas, tem esses acompanhamentos, tem gráficos que mostram realmente que quanto maior a exposição, mais prejuízos acabam acontecendo. E outra, como eu te falei aqui, essa sociedade imediatista é muito, muito fomentada dentro das redes sociais, onde tudo tem que ser para agora. Gente, a gente não precisa viver no agora. É tudo que a gente tem. A gente não tem o futuro, a gente não tem o passado. O que a gente pode é planejar e ir vivendo e achar prazer nisso. Mas o que a gente tem é o agora. Então a gente precisa estar aqui. A gente precisa viver o aqui. A gente precisa estar menos fora de nós mesmos. E isso com certeza vai construir um ser humano melhor, uma sociedade melhor para todo mundo. Beleza? Fico por aqui, um forte abraço. Obrigado para quem ficou até o final. Deixa aí sua dica, não esqueça de curtir, deixar um comentário, qualquer coisa. Fico muito grato. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.